Voltando então, irmãos, aqui como a gente está gravando essa programação, gostaria de dizer para vocês que esse texto, ele traz uma informação muito preciosa para nós. O texto de Gênesis, capítulo 37, de 1 a 11. Então, a gente vai falar sobre provisão. O que é provisão? É a ação de prover, de abastecer as suas necessidades. Provisão é fornecimento, é abastecimento que vai trazer aquilo que você precisa para a sua sobrevivência. E é um dos atributos preciosíssimos de Deus. E a Bíblia vai trazer para nós, né, um Deus que é todo provedor, que não deixa faltar absolutamente nada na nossa vida. Deus sempre cuida dos seus filhos de uma forma espetacular, né? Ele sustenta, e não somente os seus filhos, como a Bíblia fala que também a natureza em si tem o cuidado de Deus. E aí tem texto que vai falar sobre como ele cuida dos pássaros. Você tem uma ideia? A gente não tem uma ideia de como isso é algo tão perfeito. Se você pegar um filhote de um pássaro, e realmente é muito difícil ele sobreviver com aquilo que você vai dar. Mas, né, a natureza vai ensinar, né, para a provisão para os pássaros de uma forma espetacular. Isso é Deus que faz, tá? Então, provisão é uma coisa extraordinária que a maioria das pessoas sabe que vem de Deus. O fato de você jogar uma semente na terra, essa semente morrer, nascer e dali trazer o alimento, isso já é uma coisa fantástica, extraordinária. E foi feita uma pesquisa em 16 países. Alguém saiu, às vezes tem pesquisa para tudo, né? Isso é bom, que a gente fica sabendo o que acontece. E a pergunta feita é se a pessoa acreditava em Deus ou não. E o resultado no Brasil, traz essa estatística, na nossa terra, a pesquisa daqui deu o seguinte, que no Brasil, 93% dos brasileiros afirmam que acreditam na provisão de Deus. É muita gente, né? Mesmo assim, ainda tem 7% de incrédulos, né? Mas o que a gente vai tirar de lição sobre isso? Mesmo crendo em Deus, crendo que Ele existe, que Ele cuida de nós, as pessoas não confiam totalmente, tem uma certa faixa de dúvida, né? E as pessoas então não acreditam 100% na provisão de Deus para as suas necessidades. Mas com certeza isso não acontece nos seios dos servos do Senhor. Nas nossas igrejas, de um modo geral, seja de qual denominação for, vai dar 100% de crédito na provisão de Deus. Você concorda comigo? Sim ou não? Não é? Eu acho que essa gama de 3% de incrédulos não são das igrejas. O problema aqui da falta de provisão é algo devastador na vida das pessoas. E há muito tempo atrás, eu até já comentei isso aqui, eu li um relato de uma mulher já adulta, e ela vivia com uma preocupação excessiva, armazenando alimentos de uma forma assim preocupante, porque todo o dinheiro que ela conseguia
ela comprava alimentos e estocava. Aí, alguém que entende de psicologia conversou com ela, bateu um papo, né? E descobriu que ela tinha passado muita necessidade na sua infância. E ela, ainda muito pequena, ela ouviu uma conversa do seu pai e de sua mãe, que dizia o seguinte: hoje tem um aniversário de fulano, falou o nome lá, e nós vamos lá. Afinal de contas, vamos economizar 3 pratos de comida. Você imagina uma criança pequena ouvir isso? Vai criar um problema. Ela havia adquirido o que a psicologia chama de trauma da primeira infância. É um trauma psicológico que muitas vezes deixa uma sequela, uma espécie de problema que fica no desenvolvimento psicológico da pessoa, né? Uma criança tem um período crítico, que é muito importante, que vai desde a sua concepção até os 5 anos de idade. Esse é um período muito importante na vida de uma criança. E esse período, se nessa fase experiências negativas, adversas, podem causar problemas. De vários problemas pode ser causado ali. Pode acontecer uma criança que é abusada nessa faixa etária, uma negligência, uma violência familiar, uma miséria, como o caso dessa moça. Tudo nessa faixa, até os 5 anos, é muito importante que a criança tenha um crescimento saudável, né? Eu até escrevi aqui, crescer em um ambiente cercado de insegurança, saúde, boa alimentação e estímulos positivos podem causar problema. Então, é imprescindível o cuidado nesta faixa etária para não causar problemas psicológicos e até psiquiátricos na vida das pessoas. E porque as experiências positivas, elas são muito importantes nas nossas vidas, marcam a nossa personalidade e nos preparam para uma vida saudável, uma vida que seja tranquila, sem traumas, sem problemas. Eu me lembro de uma experiência muito forte quando eu fazia o seminário Betel. A tia Tabita, ela tinha um orfanato, cuidava lá de vários idosos. E ali, como era 0800, passava muitas vezes por dificuldades. E às vezes tinha dificuldade até da alimentação. E chegou um dia lá, um determinado descuido, a despensa estava vazia, não tinha nada para o almoço. A tia Tabita mandou colocar os pratos sobre a mesa e agradeceu por aquilo que estava a caminho. Sabe o que aconteceu? Quando ela terminou de orar, um tempo depois, alguém bateu a porta, era um carregamento de mantimento. Então, e ali, quantas vezes eu vi e me emocionava ao ver como aquele seminário, ele inclusive preparava os obreiros, os líderes. A gente pagava uma taxa irrisória, porque eles tinham uma espécie de, amor para formar pessoas, né? E tinham também esse orfanato que aconteceu isso. Então isso marcou muito a minha vida, né? Trouxe para mim uma grande experiência de que Deus provê tudo na nossa vida, inclusive os alimentos. Mas aqui nesse texto de Gênesis 37, de 1 a 11, fala sobre os sonhos de José, né? E
eu não sei se isso foi uma coisa boa, porque o José era o filho preferido de Jacó. Eu acho que nenhum irmão, nenhuma irmã fica feliz em ver o pai gostar mais de um do que dos outros. A gente tem que fazer, né? Pelo menos fazer o possível para dizer, não, todos são tratados iguais. Mas as pessoas percebem, né? Então esse problema, né? Por quê? Porque Jacó, ele amava a Raquel, a sua mulher amada, né? E quando nasceu esse filho, ele ficou todo babão, né? E começou a tratar muito melhor ele, né? O filho, então, passou a ser o filho predileto de Jacó, né? Isso despertou um ódio muito grande, né? Dos irmãos, queriam matá-lo, de qualquer maneira, queriam matá-lo, né? Mas, quando eles tiveram a oportunidade, você conhece bem o texto, né? Que foi jogado num poço. Aí depois disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dinheirinho com ele. Tiraram de lá e venderam como escravo. E o texto vai dizer que uma caravana de ismaelitas o compraram por 20 moedas. Vale pouco, né? O grande José foi vendido por 20 moedas. E depois, quando chegaram lá, foi vendido de novo. Então, ele foi vendido no Egito para Potifar, que era o oficial de Faraó. E vocês conhecem muito bem a história, né? Que ali, um jovem, longe da sua terra, que foi vendido, maltratado, humilhado, rejeitado, mesmo no país estrangeiro. Lá, ele continuou fiel ao Senhor. Irmãos, que coisa fantástica! Talvez se fosse eu, ou se fosse um de vocês, ia ficar reclamando de Deus. Não mereço isso, porque fez isso comigo. Mas ele foi tão fiel ali, num país estrangeiro, que ele tinha um dom dado por Deus de interpretar sonhos. Vocês conhecem bem a história. E ali, ele, mesmo escravo, mesmo prisioneiro, depois ele se tornou gente grande naquele país. Tornou-se o segundo maior do Egito, homem importante no Egito. E nessa condição, ele salvou a vida de muita gente, de toda a sua família, que morria de fome. Quando os irmãos, a sequência do texto vai dizer, vieram comprar trigo, porque tinha uma fome muito grande na terra do seu pai, e ele, então, ali ele reconheceu os irmãos, e ele armou uma estratégia muito bem montada. Ele conheceu os irmãos, mas os irmãos não o conheceram. E aí ele disse, olha, para que vocês tenham condições de comprar novamente, perguntaram se ele tinha mais irmãos, e eles disseram, temos um menorzinho lá, e tal, mas não tem mais ninguém. Não, tinha um outro que morreu. Já pensou? Que coisa, ele falando com ele próprio. E aí, vocês conhecem muito bem a história de José. Gênesis 45, 4 a 7. Ele então se revela aos seus irmãos de uma forma dramática. Ele diz, eu sou José, seu irmão, que vocês venderam para o Egito. Eles deviam ter levado um baita de um susto, mas José reconheceu mais uma vez no Deus provedor. Irmãos, se você crê num Deus provedor, você vai fazer como José fez. E ele então disse, olha, Deus me enviou adiante de vocês para salvar-lhes a vida.
com grande livramento. Gênesis 45, versículo 5. Então, José não guardou ódio no seu coração, e ele entendeu perfeitamente que tudo aquilo foi uma cena montada por Deus para salvar a sua família, e não somente a sua família, para que o projeto de Deus fosse desenvolvido. E hoje nós estamos aqui porque da descendência dele nasceu o Messias, o Salvador, que a gente crê, que também é o Deus provedor. Então ele diz: olha, isso tudo aconteceu para salvar a vida da nossa família. Então, irmão, aqui é muito claro, é notório como José viu aqui o controle de Deus em cada aspecto da sua vida. Ele viu exatamente tudo isso, em todas as coisas, circunstâncias terríveis, adversas, ele via ali a mão de Deus trabalhando para que houvesse o cuidado de Deus e a gente fosse bem tratado. E não é difícil de você, lendo os textos, você encontrar quantos apuros, quantas dificuldades José passou. Ainda assim, ele manteve a sua confiança restrita no Senhor, no Deus poderoso, que ele teve então uma segurança de uma vida íntegra e de grande honestidade. Por isso que é bom você trabalhar a criança desde pequena nos caminhos do Senhor, porque isso vai formar nela um caráter ilibado, sólido, que nada vai interromper, porque vai saber que existe um Deus todo-poderoso que nos sonda, que nos conhece, que cuida de nós. E José então ele tornou-se o provedor, o sustentador de toda a sua família. Por confiar no Senhor de uma forma muito clara, José então ele viu em primeira mão como Deus é capaz de usar uma situação horrível para demonstrar o seu cuidado e a sua provisão. José, ele teve oportunidade de aprender muitas coisas. Eu vou citar apenas 3 coisas importantes que José aprendeu. Primeiro, ele aprendeu que os caminhos divinos são bem mais sábios do que os nossos. Isso ele aprendeu. Aprendeu na dor, no sofrimento, mas ele aprendeu. Toda disciplina que a gente passa em algum momento não parece motivo de alegria, mas é para o nosso bem, é para o seu bem. Muitas vezes você passa por algumas lutas, pode ter certeza, é para melhorar você, para deixar você às vezes mais forjado, mais preparado para as lutas. Olha o texto de Hebreus 12:11. Mas sim de tristeza. Então toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. Nós devemos aprender essa lição. Os caminhos divinos são mais sábios do que os nossos. José aprendeu isso. Segunda coisa que ele aprendeu: o tempo que Deus estabelece sempre é o melhor. O tempo que Deus estabelece é sempre o melhor. O relógio da providência divina não falha, não atrasa nem adianta, é sempre preciso. O relógio da providência de Deus. No capítulo 17, versículo 1 de João, no Evangelho de João, Jesus disse assim:
Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. E aí, o tempo de Deus estabelece o melhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Porque Jesus, quando estava ali, ele estava trazendo o melhor para nós. Ele sofreu para que a gente não sofresse, nós tivéssemos esta válvula de escape. Em terceiro lugar, a graça divina é mais do que suficiente. Observe a maneira como José, ele enfrentou as coisas, sem murmurações e enfrentando as injustiças, o ânimo inquebrável ou inquebrantável que o conservava lúcido, mesmo no meio das maiores tentações e sofrimento. A simpatia que demonstrava em face das aflições alheias, finalmente a resignação com que se havia quando apanhado pelas surpresas desagradáveis. Ele tinha um objetivo, um foco, e ele traçou e foi fiel a esses princípios. Tudo isso, mas é possível ainda a gente ser abençoado no meio do sofrimento, porque assim estamos sob a proteção e a graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a gente tem um outro exemplo que, finalizando essa palavra, na vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou também por muitas lutas, muitos sofrimentos, que a Bíblia diz apenas que era tipo um espinho na carne, ninguém sabe o que era, a gente especula, né? E ele pede 3 vezes para ser livre desse tal espinho na carne, que era luta, era sofrimento. Mas o Senhor, ele pediu que o livrasse, mas o Senhor disse o seguinte: minha graça é suficiente a você. 2 Coríntios 12, 9. Pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo se repouse em mim. Isso é fé cristã, sólida e robusta. Isso é muito importante. A graça é suficiente, e essa graça, ela pode agir no meio das fraquezas, mas sempre vai trazer uma alegria verdadeira, vai trazer um poder fora do comum. É o socorro de Deus que vem em nosso socorro, é a graça de Deus que vem trazendo paz após a gente passar pelas turbulências, pelas lutas da vida. Assim como a glória que enchia, repousava no templo, Shekinah, Deus também faz isso nas nossas vidas sempre. Você crê nisso? Amém? Fique de pé, vamos encerrar o culto desta manhã com o hino 236. Atribulado coração, em Cristo, alívio encontrarás. Consolo e paz a gente vai receber do Senhor. 237, de pé a gente canta melhor, não é isso? Abra o seu cantor e nos ajude a adorar.
236, eu falei errado, tá? 236. Atribulado coração, em Cristo ali reencontrará consolo e paz em seu perdão. Se nele tu receberás, ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, veja, descanso te dará, dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado. Vem sem demora ao Salvador, e vidas novas de gozar. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, veja, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, veja, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. E sempre quer buscar teu bem, confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, veja, descanso te dará. Que Deus nos abençoe, que nos faça sempre compreender que servimos a um Deus provedor. Confia nisso, meu irmão, minha irmã, e seja feliz de fato e de verdade. Amém? Deus abençoe.